Antes de começar nossa viagem, é importante situar alguns aspectos do jovem adulto que eu havia me tornado. O primeiro ponto é em relação à religião. Mesmo sem ter a fé original, passei a ter uma fé histórica, na força do ser humano, na sua essência de ser mais feliz entre iguais, entre justiça e igualdade. Minha convicção sai da utopia celestial de salvação para uma utopia histórica e social, feita pelos homens. Houve uma troca de fé, de uma visão mais ingênua para uma visão mais crítica, e ela passou a me dar uma certeza de esperança, de maneira solidária. Como diz Caetano, na oração do tempo, por seres tão inventivo, é um dos deuses mais lindos, acredito na história. Sou uma pessoa abençoada, assim, é uma forma de dizer, nem religioso eu sou, mas eu sinto uma força acompanhando a minha vida e fazendo dela um instrumento muito legal, assim, para mim mesmo, né, assim, e para tantas pessoas, né? Minha vida naqueles anos foi dedicada ao trabalho, à família e à militância. Ou melhor, na militância, família e trabalho. A ordem certa era essa. Ninguém me tiraria mais da rota do combate à ditadura e às injustiças sociais, da organização do trabalho de base e da comunidade. A militância era o ponto inegociável na minha existência. E ainda que atendesse às necessidades de trabalhar e de construir uma família, ela aconteceria dentro do conjunto de crenças que me norteava. E outra coisa mudou na minha cabeça naquele início de década. Tudo se tornou secundário desde que Jane me contou que seria pai. E para quem pensa que aquilo me deixou perplexo, preocupado ou triste, está redondamente enganado. Fiquei feliz e aliviado. Fui tomado por uma alegria sem precedentes. Sempre tive vontade de ser pai. De acordo com as diretrizes do reverendo Uriel, para que tomasse posse como professor, não podia fazê-lo na condição de pai solteiro. Cláudio César precisa estar casado, sentenciou. Para ele, dar aula para criança sem casar, impossível. Amor livre, então, também não. Construção de afeto, de jeito nenhum. E para que não restasse dúvida de seu incentivo, reverendo Uriel conseguiu que eu me casasse na segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Falei com Jane e fomos resolutos. Vamos casar. Diante daquilo, agilizamos a papelada e em 7 de abril nos casamos em Belo Horizonte. O casamento foi tão simples que a única coisa que ganhamos à ocasião foi uma bandeja de acrílico de uma cunhada da Ana, minha irmã, pessoa muito gentil, por sinal. Educação estava dentro da minha casa, meu pai era diretor, professor, minha mãe professora pública, então eu nasci dentro da minha casa, só que eu tentei negar essa história. Fiz ciências econômicas, porque era o início da década de 70, grandes projetos precisavam desse profissional de economia, né? Mas eu não sabia que dentro de mim estava tão profundamente plantada essa semente mesmo de ter esse prazer, essa alegria de estar junto com as pessoas no processo da construção do conhecimento. As coisas começavam a entrar nos eixos. Passava a ser um homem cansado, à espera de um filho e um cargo de um professor em Vargem Alegre. A única coisa que eu queria de fato é estar junto de Jane, seja em qualquer modalidade de união que fosse, e exercer a minha paternidade, algo que foi
tão bem-vindo e que me causou tremenda autoafirmação. Conheci minha missão como professor de geografia, matemática e educação física, de forma intuitiva e baseada na forma como via o mundo. Trouxe algumas experiências disruptivas para que os alunos conheciam como sala de aula. Com meus 18 anos eu comecei a dar aula numa escola rural, depois nunca mais parei de dar aulas. Fiz algumas outras coisas, fui repórter de jornal diário, fiz muito artesanato para sobreviver, não é? Mas no mais a educação foi que embalou toda a minha existência, a minha vida, sempre com muita alegria, não é? Assim, acho que a alegria é fundamental. Foi então que surgiu a ideia de batizar a criança de Pedro, nome em desuso à época. Lancei mão dessa ideia, pois entendia que aquele era um nome típico de um trabalhador brasileiro de vida simples. Era um contraditório para o pomposo Cláudio César que recebi no nascimento. Tinha que ser o nome do povo. Não queria causar aquela opressão para que ele fosse feliz. Não precisava estudar, ser doutor, tinha era que ser feliz. Sempre que me pego pensando em Pedro, trago comigo o sinônimo de uma importante vitória. Nele está representado toda a vontade de me tornar um ser humano completo, capaz de gerar uma vida e de formar uma família. É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dentro das responsabilidades que me eram cobradas na vida adulta, que era de trabalhar e dar conta das despesas da minha família, sentia que estava em dívida. E toda vez que Jane falava: Dinho, o leite acabou, era um Deus nos acuda. Após a primeira batalha vencida em 1973, com o nascimento de Pedro, o casamento com Jane é o trabalho de um professor. O segundo semestre chegava como nova perspectiva. Eu fiz faculdade, fiz a UFMG, fiz a Faculdade de Ciências Econômicas. E ao mesmo tempo que eu era estudante, eu dava aulas de alfabetização de adultos numa favela chamada Vila Semig, que fica ali no Barreiro. Se eu hoje faço o balanço da minha vida, eu acho que o que mais me impactou na minha trajetória existencial foi aquilo que eu vivi na favela, aquilo que eu vivi na comunidade. Então a comunidade, mais do que dar a ela e devolver a ela, você aprende muito, você tem uma devolução muito importante, não é? E para mim eu acho o seguinte, a educação, quando abracei a educação, lendo Paulo Freire, que me reforçou toda a minha trajetória com 20 anos de idade, é uma decisão política, né? A educação é um compromisso político. Em busca de um sentido para nossa família, resolvi partir com minha irmã Mirinha para a capital capixaba. Fomos para lá também para recomeçar. Com toda a indignação por conta da tortura que minha irmã e meu cunhado haviam sofrido e pelo momento lamentável que atravessava nosso país. Por essa época, Mirinha era copydesk, ou no bom português, revisora do jornal A Tribuna,
que por aqueles dias precisava de um repórter na editoria de cidade e me candidatei ao trabalho. Minhas credenciais? Além de estudante de economia, vale dizer que à época estava com o curso trancado. Havia trabalhado na revista Conjuntura Mineira da Associação Comercial de Minas Gerais, lembra? Carreguei nas tintas ao redigir o currículo. Sendo irmão da Miriam, suspeitaram que tinham nas mãos um bom repórter. Entrevista para conseguir o emprego bem-sucedida. Nossa vida estava pronta para decolar. A música Caminhando e Cantando, ela é muito importante na minha vida. Durante 50 anos eu toquei essa música, eu toco essa música, canto, e ela tem toda uma história. Laia, 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 laia. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Somos todos iguais, braços dados ou não. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Em termos de política, estava vinculado ao movimento estudantil da UFMG, que começava a ressurgir. Alimentava o meu espírito na faculdade e levava consciência para as comunidades aos fins de semana. Esse modelo de atuação, a chamada ação social, em suas diversas células e iniciativas, tiveram uma série de operadores anônimos Brasil afora. Tenho muito orgulho de ser um deles. Retomei a ação política a partir de 30 de março de 1977, quase 13 anos após o golpe militar, quando passei a me dedicar de forma intensa à educação popular. Foi o que encontrei ao longo daqueles anos de movimentação, um profundo compromisso com a participação popular, nas mobilizações sociais das quais participava. Havia afinidade e resolvi encarar o desafio de participar de um grupo organizado. Teríamos que fazer a nossa parte e a militância atuava dentro dessa perspectiva. Ué, acabou? Agora só no livro. No meu emaranhado foi parar do outro lado, do lado de lá. Hey, hoje eu mando um abraço. 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 Um abraço, um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, disfarço, o acaso é o grão, Senhor. Tudo que não deu certo, sei que não tem conserto, no silêncio chorou, chorou. Hey, hoje eu mando um abraço.